A confissão não é uma das disciplinas espirituais mais famosas. A verdade é que muitas vezes a gente não quer nem praticar. Mas você já parou para pensar o que a Bíblia fala sobre confessar os pecados? Vamos lá comigo nesse vídeo que a gente vai hoje tentar desvendar um pouquinho sobre a confissão. Fala, meu querido, tudo bem? A Bíblia fala, que por falta de entendimento, por falta de conhecimento, o povo de Deus ele se perde. E quando se trata de confissão, a gente sabe que existem muitos abusos, muitos erros que foram cometidos, seja nas igrejas, seja fora delas. De fato, muita coisa ruim acontece quando a gente não para entender o que era a confissão, como confessar, como ouvir uma confissão, a importância da confissão. Tudo isso são conceitos que a gente acha que sabe, mas talvez muitos de nós nunca nem paramos para estudar sobre isso e por isso a gente vê tantos absurdos que acontecem relacionados a essa disciplina espiritual da confissão. Então o objetivo do nosso vídeo aqui hoje é trazer para a gente que a confissão ela é bíblica, nós devemos sim praticar a confissão, mas por que e como fazer isso de maneira saudável, de maneira honesta, de maneira servil? Como a gente pode de fato viver e praticar a disciplina da confissão? É sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje, beleza? Mas antes, eu só preciso me apresentar primeiro, Se você não me conhece, muitíssimo prazer. Meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso e também sou professor lá no Udemy. E eu quero te convidar a curtir esse vídeo aqui, caso você goste desse tema, quer saber mais, a se inscrever no canal ativando o sininho para não perder nenhuma notificação. E é claro, se você quiser me seguir lá no Instagram, Caio César FC, vai ser um prazer ter você lá comigo no Instagram, a gente vai poder trocar umas ideias mais diretas, vai ser super legal. E como eu falei, eu sou um professor lá no Udemy, e eu tenho um curso voltado para falar sobre disciplinas espirituais. É um curso com mais de 70 aulas falando sobre 9 disciplinas espirituais, entre elas a confissão. Se você quer saber mais, dá uma olhada lá no link da descrição, olha lá o curso, vê direitinho como é que é. Eu tenho certeza, na verdade eu espero que esse curso vai te ajudar, vai edificar a sua fé, vai contribuir aí no seu relacionamento com Deus, beleza? Então vamos lá para o conteúdo e eu quero já começar te fazendo uma pergunta para você responder aqui nos comentários. Como que você lida com a dificuldade de confessar? É fácil para você? É difícil? Se é difícil, como que você lida com isso? A minha intenção nos comentários é que eu possa aprender com vocês também, da mesma maneira que vocês têm aprendido comigo assistindo aqui esse vídeo. E além do mais, pessoas que vierem assistir o vídeo possam ser edificadas não só pelo que elas estão ouvindo aqui no vídeo, mas também pelo que você tem de convicção e entendimento sobre essas coisas. Então não deixe de comentar, coloque aqui para você como que você lida com a dificuldade de confessar, Isso é muito importante, pode ajudar muitas pessoas, inclusive a mim mesmo, quando a gente parar para ler os comentários e dialogar sobre isso, beleza? Mas indo aqui para o conteúdo, indo para o que interessa, Vamos aqui então de fato entender que a confissão, quando a gente vai parar para pensar sobre a confissão, a gente precisa lembrar sempre da obra de Cristo na cruz. Eu acho que esse é o ponto principal que a gente precisa realmente relembrar. O ponto de que Cristo na cruz, ele se doa completamente e ele perdoa a todos totalmente. É uma coisa muito profunda e revela o que está no coração de Deus. Deus ele está aqui para se doar, ele veio à Terra para se doar e Deus ele veio à Terra para perdoar. São dois conceitos muito interessantes que demonstram o amor de Cristo na cruz e demonstram o amor de Cristo reverberando na sociedade, na nossa vida até os dias de hoje. Quando nós pensamos, eu quero ser que nem Cristo, essas duas características precisam estar sempre muito fortes no nosso coração. A característica da doação, do se negar, do se sacrificar e a característica do perdão, do amor, da compaixão. Então a confissão sem a cruz de Cristo, ela se torna um exercício quase que terapêutico. É um momento onde a gente vai e fala ali das coisas, a gente ouve talvez um conselho ou outro e vida que segue. Mas não é assim que deve ser. A gente precisa da centralidade da cruz quando nós estamos ali confessando ou ouvindo, recebendo a confissão de alguém. Confissão e perdão, eles transformam as nossas vidas. Eles de fato são poderosos para a nossa fé de fato, para a nossa vivência com Deus. Eles nos levam a crescer e amadurecer.
são duas coisas muito importantes na caminhada de fé de uma pessoa. Ou seja, a confissão, ela demonstra, acima de tudo, a graça de Deus. Ela demonstra a forma como Deus nos ama, a misericórdia que Ele possui. Quando a gente confessa e coloca a cruz de Cristo no centro, tudo isso se torna muito mais valioso, muito mais poderoso, e com isso nós podemos sim sermos transformados por meio dessa disciplina espiritual. Tá fazendo sentido até aqui? Então vamos continuar, porque tem um outro conceito importante quando a gente para pensar sobre a confissão. A confissão, ela não é apenas de fórum íntimo. Para pensar nisso, isso é muito importante você entender. A gente sabe que há um mediador entre nós, que é Cristo, né? Ele é o nosso grande sumo sacerdote hoje, é Ele que intervém por nós, intercede por nós, e a gente sabe que nós temos essa relação com Deus, e isso é maravilhoso, devemos continuar confessando a Deus, isso faz parte da nossa vida, nós devemos sim nos entregar a Deus nesse sentido. Por outro lado, a gente precisa também confessar os pecados uns aos outros, como fala lá em Tiago 5, versículo 16. Um não exclui o outro. Não é, eu só confesso para Deus ou eu só confesso para homens. Não, eu vou confessar para os dois. A minha vida precisa estar na luz. Nós precisamos entender que essas coisas, elas andam juntas. Nós precisamos confessar a Deus e precisamos também confessar uns aos outros. Qual que é o perigo de confessar somente a Deus? Vamos lá. Quando a gente confessa somente a Deus, nós oramos, nós imploramos a Ele pelo perdão, porém dificilmente nós sentimos alívio quando a gente faz isso. Muitas vezes parece que a nossa oração não saiu do teto, está lá ainda lá batendo, e de fato a gente não tem ali uma certeza de que fomos ouvidos, somos perdoados, e isso nos desanima, isso nos faz não querer confessar de novo. Ao longo do tempo, especialmente de uma jornada de vida com Deus, isso vai de fato nos impedindo de confessar alguns pecados. Aos poucos a gente vai se recolhendo e aos poucos nós vamos vivendo uma vida só para nós mesmos. Quando a gente confessa só para Deus e essas coisas vão acontecendo, esses sentimentos de não ser ouvido, de não ser perdoado, vão acontecendo, de fato a gente começa a duvidar de Deus muitas vezes. No nosso coração vão surgindo dúvidas, a gente vai começar a pensar: Deus, você não está me ouvindo? Deus, eu confessei ao Senhor, eu estou me entregando aqui, mas ao mesmo tempo tal e tal situação continua, ou tal coisa, tal tentação continua na minha vida. E a gente começa a entrar num desespero enorme, né, nesse sentido. E a gente não acha que é digno de Deus, que é digno da graça, que a gente está fazendo tudo errado. Olha quantas coisas vão acontecendo quando a gente confessa apenas a Deus. É muito difícil às vezes a gente sair desse ciclo. E é por isso que Deus ele colocou ali irmãos e irmãs que tornem real esse perdão e essa reconciliação. Por meio da comunidade, por meio da confissão ali a outras pessoas, nós podemos ver ali Cristo na nossa frente, né? Ali na figura daquele irmão, daquela irmã, daquela pessoa que está ali, e nós podemos, por meio disso, sentir e entender esse amor e esse perdão que Deus dá a nós. E o contrário é verdadeiro. Se a gente confessa somente a irmãos e a irmãs da nossa vida e a gente não tem essa relação com Deus, a gente perde aquele sentido de Deus, né, de mestre e aprendiz, de pai e filho, né? A gente perde aquela ideia de rei e súdito, né? Muitas vezes a gente olha para Deus e a gente não consegue enxergar esse relacionamento. É importante a gente confessar a Deus também, para a gente entender ali a sua santidade, entender a sua glória, de fato nos depararmos com quem Deus é e quão pequeno nós somos. Isso nos leva mais diante dele, né? Ou seja, se a gente só confessa para irmãos e irmãs, a gente vai aos poucos perdendo o temor a Deus. E isso também é um perigo. Por isso que as duas coisas, elas têm que andar ali lado a lado. E aí vem a grande questão. Se a gente deve confessar então para homens e mulheres, né? Se a gente deve confessar para outras pessoas e não somente para Deus, a quem devemos confessar? Para quem nós confessamos então nossos pecados? Em termos teológicos, todo cristão pode ouvir a confissão de um outro cristão. Por quê? Todos nós temos o Espírito Santo de Deus agindo em nós, vivendo, morando em nós. Todos nós podemos sim, de certa maneira, né, confessar os pecados uns aos outros, né? Uns terão mais maturidade para receber essa confissão e outros terão menos maturidade para receber a confissão. Talvez você já passou por situações onde você confessou o seu pecado e aquele irmão, aquela irmã, mesmo sendo às vezes até um pastor ou alguém de liderança na igreja, não teve maturidade para lidar com aquela questão. Isso é uma coisa, de fato nós vamos amadurecendo e existe diferença de maturidade entre nós. E é importante frisar aqui
que, embora tenha pessoas de maior ou menor maturidade dentro de uma comunidade de fé, isso não deve ser desculpa, e eu vou frisar aqui, isso não deve ser desculpa para a gente não confessar. É rico quando a gente confessa nossos pecados uns aos outros e faz isso em abundância. Constrói de fato uma rede de pessoas que vão estar nos ajudando, edificando a nossa fé, onde cada área da nossa vida vai estar sendo iluminada. Não importa se a pessoa acabou de se tornar, de se converter ali a Deus, ou se a pessoa é muito madura, sempre tem alguma coisa que eu posso abrir meu coração, que eu posso falar, que eu posso trazer, e isso vai construindo a minha vida na luz. Agora, claro, para assuntos que são mais sensíveis, mais profundos, que de fato são mais delicados, nesses assuntos faz parte, sim, é importante você procurar pessoas que possuem certas características. Que características são essas? Maturidade espiritual, sabedoria, compaixão, bom senso, e até um bom humor para não ficar aquele clima pesado, trazer ali uma certa leveza, e também que a pessoa saiba guardar segredo, Então, ou seja, é importante ter essa comunicação quando o assunto é muito delicado, quando tem várias questões ali envolvendo, Então isso é importante a gente ter esse cuidado e esse zelo uns para com os outros, sempre visando o quê? A edificação, sempre visando a união, sempre visando o bem-estar da comunidade e do desenvolvimento da fé de cada pessoa, entendem? Então isso é importantíssimo. Uma coisa bacana de pensar: não foquem apenas nas pessoas que possuem cargos eclesiásticos ou papéis de liderança na igreja. Muitas vezes a gente acha que só pode confessar pecados para eles, mas não. Abra o leque, veja outras pessoas que têm dons e talentos. Por exemplo, você quer melhorar em certas áreas da sua vida, que às vezes tem um irmão que não coordena nada, não lidera nada, não tem cargo eclesiástico nenhum, mas esse irmão tem aquele dom que você quer tanto de trabalhar no seu coração e que você tem errado ou até pecado nessa tentativa. Converse com essas pessoas, busque na comunidade a grande gama de dons e talentos que existem no corpo de Deus. Eu tenho certeza que isso vai ser muito legal para você, para a sua fé. Então, se você gostou desse vídeo, dá uma olhada lá no curso sobre disciplinas espirituais. Tem um módulo inteiro falando só sobre confissão, tem muito mais coisa que eu falo lá, com mais detalhes, trazendo mais escrituras. Dá uma olhada lá no link da descrição, dá uma olhada nesse curso, tenho certeza que vai edificar a sua fé, vai te ajudar bastante. Se você quer botar em prática algumas disciplinas espirituais, aqui no card eu vou deixar um vídeo sobre devocionais que eu coloco aqui no canal, totalmente gratuitas, são 10 minutos de devocionais, onde você trabalha diferentes disciplinas espirituais. É muito bacana. Se você nunca fez uma Lectio Divina, vai lá no card aqui, na verdade, vai aqui no card, dá uma olhada, eu acho que você vai também se enriquecer bastante. Mas aí, gostou do que eu falei? Fez sentido para você? Ficou com alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários, a gente vai conversando. Muito obrigado mais uma vez. Não esqueça de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Grande abraço!